Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Propósito. E é o penúltimo episódio deste ano. Para você que nos acompanhou o ano todo, nós queremos agradecer a sua audiência, agradecer você que pôde acompanhar vários episódios aí que fizemos ao longo do ano. É sempre um privilégio, é sempre um prazer estar com vocês e espero que vocês continuem nos acompanhando futuramente aí no próximo ano. Hoje nós temos um tema importantíssimo, pouco falado, né? Eu gosto sempre de trazer temas que são temas importantes, mas que muitas vezes é pouco falado. E nós trouxemos, né? Convidamos para falar sobre esse tema uma pessoa gabaritada no assunto. O nome dele é Igor. Na verdade, eu não coloquei o sobrenome. Igor do quê? Oliveira. Igor Oliveira. Vou ler o currículo dele, gente. Igor, ele é formado em Direito e atualmente cursando Relações Internacionais, atua com gestão de imagem de políticos, com experiência prática em campanhas e estratégias de posicionamento público. É especialista em marketing digital, com habilidades em design gráfico, produção, audiovisual, videomaker e edição de vídeos. O conceito de família. Atualmente não mora com a família, seus pais e irmãos não servem a Cristo, o que molda parte do texto principal, né? O que molda parte do contexto espiritual e das responsabilidades pessoais. Entendimento de família é a base, a origem, o ponto de referência para o propósito. Nas horas vagas, o Igor ele costuma ler livros, hábito de acompanha seu perfil. Estudiosos na sua aptidão, né? Acompanha perfis de estudiosos na sua aptidão. Pratica exercícios físicos, rotina na academia. E é isso, o estilo de vida do Igor. Igor, seja muito bem-vindo. Espero que eu tenha conseguido aqui ler seu currículo. Se você quiser complementar alguma coisa ou esclarecer alguma coisa, fique à vontade. Não, perfeito. Para mim é um grande prazer estar aqui com você. Essa é a primeira vez aqui no podcast O Propósito, né? E acho que isso é uma correçãozinha a respeito do hobby, né? Na verdade... Eu me perdi ali, cara. Desculpa. Não, sem problemas. Na realidade, a expressão ali é que eu ainda não faço tantas atividades físicas, né? E aí estou retornando agora. Mas é uma questão mesmo assim de hobby e uma questão mesmo também de tratamento natural e de cuidar do corpo, né? Então... Fiz uma pausa aí, acho que como qualquer pessoa começa na academia, depois retorna. Então a gente tá nesse perfil de retorno aqui agora, né? É sempre um desafio, né? Sempre um desafio. Mas uma coisa interessante do seu currículo, vi, você é formado em Direito. Pois é, formado em Direito. Foi aqui em Sinop, não? Não foi em Sinop. Na realidade, eu comecei a cursar ali na cidade de Sorriso, desde que eu vim do Nordeste para cá. Aos 16 anos eu ingresso na faculdade. Então, para mim foi um desafio muito grande, né? Eu já entrei nesse perfil de começar a estudar, de se interessar por temas sociais, por temas que pudessem trazer algum tipo de posicionamento diante das pessoas muito cedo. Então, aos 16 anos de idade, eu já estava na faculdade. Sempre tive essa precocidade dentro dos assuntos de estudos. Então, me apresentei muito cedo aos assuntos que são muito importantes para nós hoje, né? O que eu vejo muitas pessoas já com uma certa idade hoje que não se preocupam tanto e, na realidade, é muito importante para nós. Então, com 16 anos de idade, eu já tinha que estar debatendo na faculdade, por exemplo. Temas como minoridade penal, legalização das drogas, enfim, temas que são muito relevantes e importantes e que muitas pessoas ainda não sabem se posicionar, nem como cristãos, nem como uma pessoa comum da sociedade a respeito de assuntos que são tão importantes assim. Mas você chegou a atuar na área do direito ou não? Como estagiário apenas. Não tive tanto interesse de prosseguir essa área da profissional, como você acabou mencionando, né? Hoje eu estou mais atuando na área de comunicação, seja ela desde o perfil de um posicionamento até mesmo a produção em massa ali daquilo que a gente tem que fazer para alguém, né? Sou designer gráfico, videomaker, captação, edição, toda essa parte a gente faz também. Mas você, desde muito cedo, você sempre teve com você que você foi uma pessoa que foi chamada para comunicar? Que eu vejo que você se comunica muito bem. Você sentia esse chamado desde novo? Desde muito cedo. Desde muito cedo eu percebi isso como uma forma que Deus mesmo havia depositado sobre mim. Muitas pessoas acabam perguntando se eu já fiz curso de oratória, onde eu fiz um curso de oratória,
quem foram as pessoas que me doutrinaram nessa parte, na realidade, foi algo que Deus foi me mudando ao passar do tempo, né? Eu aceitei Jesus com meus 14 anos de idade. Então, a partir daí, eu já comecei a ter essas oportunidades na igreja, de poder falar, de pregar, ensinar. E aí, fui me adaptando a isso, né? Algumas pessoas até perguntam para mim de onde eu sou. E eu deixo as pessoas até chutarem por causa do meu sotaque, né? E aí dizem, mano, você não tem tanto sotaque assim no seu estado. Como que você perdeu isso? Isso foi natural também. Então, acho que com as relações que eu fui criando com as pessoas, fui aprendendo muito cedo, sempre muito autodidata. E entendi que a comunicação ela é uma ferramenta que Deus nos dá, que ela é poderosíssima, né? As ferramentas, né, que Deus nos dá, e especialmente essa comunicação, porque é através dela que a gente convence pessoas. Jesus foi um grande comunicador. Né? Então, entendi que teria um caminho muito mais prazeroso se eu fosse para esse lado, né? Por mais que eu amo muito a área do direito, a área do jurídico no geral, todavia a gente, em grande parte da vida, é preciso escolher algumas coisas, e especialmente aquelas que nos fazem bem, né? E quando você vê propósito nisso, obviamente, isso torna mais fácil o seu caminho. Então, na igreja também eu tive essas oportunidades de poder já trabalhar com marketing dentro da igreja, mídias, né, que é muito comum para nós. Isso desde cedo. Isso desde cedo, né? Porque, na verdade, o marketing mesmo, você falou que você aceitou isso com 14 anos. Não sei sua idade, mas a gente sabe que nos últimos 5 anos que deu uma explodida realmente, né? Antigamente, acho que o marketing da igreja era mais sutil, né? As pessoas não gostavam tanto. Sim, esse é um grande ponto, né? É um grande ponto que hoje, na verdade, a gente tem essa facilidade de tratar com as pessoas para falar sobre esses assuntos, porque, obviamente, a gente vai avançando no contexto de sociedade, os assuntos vão sendo, vão nos pressionando para poder falarmos mais sobre isso, de aprendermos sobre isso. Hoje, qualquer pessoa compra uma lapela e já começa a ser um comunicador, entre aspas, né? Se desenvolver nessa área. No contexto de igreja, a gente tem muitos problemas. A gente conversava isso antes de começar, que realmente faltam muitos voluntários para essa parte, ou até mesmo profissionais, para que você possa capacitá-los e até mesmo ali pagando para ele. É sempre muito difícil no contexto de igreja. Certo. Eu aceitei isso com meus 14, mas para trabalhar de fato ali servindo na igreja com essa área, foi ali já com os meus 16 para 17 anos de idade, quando eu sirvo na igreja por uma necessidade. Quando de fato não tinha ninguém, peguei meu celularzinho ali, comecei a fazer artes. E eu acho que o que eu precisava e tive foi só o reconhecimento do meu pastor. Quando ele olhou para mim, olhou a arte e falou assim, nossa, que ficou muito bonito. Aquilo para mim foram as portas abertas para eu de fato entrar nesse mundo. E já trabalhava. Ou seja, foi voluntário da sua parte. Você simplesmente pegou o celular e começou a fazer arte para poder ajudar ali, divulgar os cultos. Voluntariamente. E aí, após isso, vem o interesse de fato desenvolver nessa parte. Aí você migra para um Photoshop, um Premiere e aí tudo mais. Você vai usando as ferramentas que estão à sua disposição e que a igreja também poderia oferecer para a gente naquela época, né? Aí a gente já vai buscando áreas que a gente possa se profissionalizar nessa parte. Então, fui para uma agência onde eu aprendi muita coisa. Dessa agência, tentei abrir minha própria agência, quebrei, abri mais uma, fiz sociedade com alguns amigos. E a gente vai desenvolvendo essa parte, né? Mas comunicação de fato, ela está no meu sangue. Então, de forma inata da minha parte, ela foi acontecendo. Mas, para ter esse start na minha vida, foi quando, de fato, eu comecei a servir na igreja com comunicação. E aí, obviamente, você tinha um dom, só que esse dom foi despertado você servindo, né? Exatamente. Eu entendi. Você começou a servir e foi despertado esse dom. Exatamente. E hoje, ou seja, você começou no simples, tô falando porque eu conheço um pouco da sua vida. Você começou no simples, numa igreja, ajudando o seu pastor a fazer arte. E hoje você trabalha diretamente com grandes políticos. Vivo disso. Pra você ver como que é, né? A gente começa com Deus no pouco, honrando, e Deus coloca você junto com os grandes. Sim, é uma coisa que eu sou muito grato. Muito grato a Deus mesmo pelos locais a qual eu acabo entrando, né? Tem regiões onde você jamais vai acessar, ainda que você tenha algum curso de uma faculdade, ainda por mais prestigiosa que ela seja, dinheiro e tudo mais. Mas no fim das contas, a gente está falando aqui sobre o propósito, né? Então, no fim das contas, se a gente usa a comunicação como um propósito, com toda certeza, Deus pode fazer muito mais do que simplesmente nos colocar em alguns ambientes. Eu sempre falo isso na igreja, sempre que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que estão ali na comunicação, e a gente está falando desse assunto nesse momento, mas sempre que eu tenho oportunidade de falar com alguém que está ali na mídia da igreja, né, fazendo um vídeo, uma foto que seja, eu sempre digo que aquilo é a sua adoração.
é o seu culto. Quando Deus vai receber a oferta de Abel e de Caim, e na verdade ele rejeita de Caim, o texto diz que primeiro ele se agrada de Abel e da sua oferta. Então, quando nós estamos ofertando isso num culto, quando você está trabalhando ali, fazendo um vídeo, uma foto, o que seja dentro dessa área da comunicação, ou qualquer outro serviço, mas esse em especial, você, tirando aquela foto, você está oferecendo o seu culto a Deus, o seu sacrifício a Deus. Fazendo um vídeo, você está oferecendo esse sacrifício a Deus também. Então, quando você vai escolher um corte, por exemplo, da mensagem do culto, eu não vou escolher o que mais movimentou a igreja, o que mais eu vi que a igreja teve uma boa reação. Não, eu vou escolher aquilo que de fato Deus falou com o meu coração, aquilo que Deus tocou naquele momento, porque eu sei que também vai alcançar alguns corações. E eu vejo muito isso da igreja como esse ponto, essa sensibilidade. Faltam muitas pessoas. Algumas pessoas me perguntam o seguinte: como é que você faz para escolher um corte que vai viralizar, que vai de fato falar com as pessoas? É o mesmo que fala comigo. A gente que prega, por exemplo, que ensina, antes que a gente pregue para o coração de alguém, Deus pregou o nosso. Então, quando eu estou montando um sermão ali no meu quarto, Deus está falando comigo e por isso também vai falar com outras pessoas. Antes que ele rasgue o coração de alguém, ele vai rasgar o meu. Eu já tava lendo uma vez que quando a gente vai preparar uma mensagem, a gente até no título, nós não podemos pensar num título que vai chamar a atenção das pessoas. Por isso que é perigoso a gente pensar no título antes do texto. Primeiro vem o texto. Aí, com base no texto, no que Deus, o Espírito Santo revelou para você, aí você pensa num título. Então, esse é um perigo, a gente pensar num título bonito para depois você caçar um texto bíblico. E, como você disse, a gente tem que tirar isso da cabeça, de que não como que se diz? O reino é o inverso, não é aquilo que mais foi polêmico, mais chamou atenção, aquilo que mais movimentou a igreja. O Espírito Santo, ele trabalha de forma Apesar que sutil. viraliza, né? Que viraliza, mas falando de propósito, o propósito nenhum nisso, né? Infelizmente, tem pessoas que usam comunicação, Paulo, pro mal. Até sem saber. Até sem saber. Eu, particularmente, não entendo como que pessoas dedicam um tempo da sua vida para poderem criar páginas de fofoca gospel. É um assunto aí que sempre volta à tona, né? Mas eu não entendo como que a pessoa pode dedicar a parte da sua vida, uma parte do seu dia, para poder trabalhar em buscar informações que possam prejudicar ou não algumas pessoas no mundo gospel. Difamar. E uma coisa que eu até me arrepio falando disso porque ela é muito sutil, mas quando você olha para as escrituras, você vê Salomão escrevendo, se não me engano, no capítulo 16 de Provérbios, quando ele fala que 6 coisas Deus odeia e a 7ª a sua alma abomina. Então, ali entre as 6 coisas que Deus odeia, tem o homem que derrama sangue inocente, o que se apressa para fazer o mal, o que jura enganosamente, enfim. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Olha o quanto que isso é perigoso, o quanto que isso é forte. Então, uma página de fofoca gospel, a meu ver, a minha interpretação, são pessoas que estão semeando contendas, que buscam informação de um para prejudicar o outro, que envolve uma questão muito maior. E ganha engajamento nisso. E são pessoas que estão usando a comunicação sem propósito, de uma forma totalmente equivocada. E eu tenho plenas convicções de que Deus não se alegra com isso. Não se alegra com isso. Então, se tem alguém que precisa tratar isso com alguém, é o próprio Deus. E não trazer de uma forma onde você vai constranger alguém, né? O que pode até vir também acarretar algumas questões jurídicas, né? Constrangimento, enfim, tudo mais. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não abriram os olhos para essa parte, né? De olhar a comunicação com propósito, de enxergar que aquilo que nós aprendemos ali não é simplesmente meras técnicas, né? É algo que Deus colocou em nossas mãos. Sim. Quando a gente vai olhar em Atos dos Apóstolos, engraçado é que a gente vê por várias vezes, né? Acho que Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, né? Ele cita bem assim que Paulo pregava de forma eloquente. Paulo pregava com fervor. Paulo pregava com ousadia. Então você vê que uma característica de quem prega a palavra de Deus é isso. É ter esse fervor. É ter essa sede. É ter falar com essa convicção. E eu acho muito interessante isso. E acredito que seja um ponto, né, para quem é o pregador da palavra, né? Acho que não tem como a gente pregar a palavra e não amar a palavra, não demonstrar essa chama, né? Que primeiro começou em nós. Sim. A gente vê alguns grandes pregadores da história que
falavam sobre isso, né? Sobre colocar fogo no nosso sermão, né? Falava muito mais a respeito da questão da intrepidez também, né? Então, realmente falar com essa forma eloquente, amar a palavra, fazer aquilo que você recebeu nas suas mãos para fazer com muita dedicação, com propósito e tudo mais, é um dos caminhos que nós temos para honrar ao Senhor. E aí, obviamente, Deus também nos honra quando nós o honramos, né? Mas é isso, acho que essa parte da comunicação é basicamente isso. A igreja foi uma escola para mim, como é uma escola para basicamente todo mundo em várias áreas, né? Então, na faculdade, por exemplo, eu, quando tinha oportunidade de assistir apresentações de TCC, eu sempre iria. E eu vi muitas pessoas sendo reprovadas por algumas questões que eram muito simples para nós. Então, desde muito cedo comecei a ensinar, pregar na igreja, o que facilitava muito a minha comunicação. Você teve oportunidade cedo de desenvolver? Desde muito cedo. Eu aceitei Jesus com 14 anos, ainda novo convertido. Eu, ali no Nordeste, né, foi onde eu aceitei Jesus, eu já comecei... Você é nordestino? Sou nordestino, sou nordestino. Apesar que não tenho tanto sotaque assim, mas sou do Nordeste. É por isso que a gente passa despercebido. Mas aí eu tive a oportunidade, ainda novo convertido. E é uma coisa bem curiosa, né? Porque quando eu tive minha primeira oportunidade, eu não sabia nem localizar Gênesis na Bíblia. Não sabia o que era Novo Testamento, Antigo Testamento. E recebi uma oportunidade, abri a Bíblia, onde caiu, eu falei sobre aquilo de uma forma muito rasa, né? E naquele dia eu desci do altar dizendo o seguinte: eu nunca mais serei envergonhado por isso. Não que o pastor tenha me envergonhado, mas eu senti que faltava mais da minha parte naquele dia. Então, dali em diante eu comecei a estudar as escrituras de uma forma um pouco mais ousada. Então, se eu ia no mercado, eu levava a Bíblia para ler, para a escola, levava a Bíblia para ler, antes de dormir, quando acordava, de madrugada. Então, eu sempre estava lendo a Bíblia. Então, li a primeira vez completa, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez. E, obviamente, você vai adquirindo muito conhecimento a partir daí, vai abrindo formas de interesse para poder aprender mais as escrituras. E, obviamente, isso te traz uma experiência, uma forma mais tranquila de tratar com assuntos. Sim. O que, por exemplo, eu via pessoas sendo reprovadas por técnicas que eram simples porque nunca tinham tido a oportunidade de falar em público, né? E nós, no contexto de igreja, temos essa oportunidade de falar para várias pessoas, para vários públicos, para muitos públicos, para poucas pessoas, para muitas pessoas, para públicos mais indoutos, outros mais capacitados. E, obviamente, isso é uma escola para nós. Mas antes disso, antes dos 14 que você se converteu, você já tinha isso na sua infância? Você falar bastante, comunicar? Seus pais falavam alguma coisa a respeito? Esse menino, ele fala bem. Já tinha vestígios de um possível talento aí? Tinha sim esse possível vestígio. Eu já Você gostava de falar bastante? Gostava. Na verdade, eu sempre gostei de falar, né? Sempre gostei de falar. Acho que um podcast é uma cereja pra gente, né? Mas sempre gostei, sim, de falar. Eu acho que eu não tinha tido essa visão mais clara porque eu não era convertido. Então, meus pais não são convertidos, nem minha família, então eu não tinha essa amplitude para poder enxergar isso. Você se converteu sozinho na época? Sozinho. Me converti sozinho. Então, eu consegui enxergar por causa da escola. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estudar. E ali eu entendi que podia sim ter uma possibilidade maior de crescimento, mas não conseguia enxergar isso de uma forma que fosse tão ampla, porque eu não conseguia ter sobre mim os princípios enquanto ainda não evangélico, né? Mas na escola eu sempre tive uma boa apresentação, né? Então, já participava de mini cursos, concursos que tinham ali na escola, onde eu me saía muito bem. O ensino fundamental eu encerrei como aluno número 1. O ensino médio, ali no primeiro ano, eu tive um pouquinho de timidez, fui aluno número 2. No segundo e terceiro ano, eu fui aluno número 1 da escola. Da escola, né? Então, encerrei com essa premiação, digamos assim. Mas por causa muito da comunicação, né? E, obviamente, isso te traz um sentimento de ousadia. Então, você quer explorar um pouquinho mais, você vai se envolvendo um pouquinho mais. Mas para eu enxergar isso, foi quando eu aceitei Jesus, né? Aos meus 14 anos de idade. E o que te fez ir para Jesus com 14 anos? O próprio Jesus. Eu estava numa festa, dia 19 de junho de 2016, e uma voz falou comigo. Meu Deus, uma festa com 14 anos, cara. Não tinha esses rolês, não. Infelizmente. Esses rolês com 14 anos. Né, Lucas? Infelizmente eu conheci o álcool muito cedo. Você também, Lucas? 14 anos, acho que eu tava jogando videogame em casa. Pra mim sempre tudo sempre foi muito precoce, né? Como eu falei, tudo muito precoce. Então conheci o álcool com 8 anos de idade. Meu 8 anos de idade.
Então, eu já frequentava festas desde muito cedo, tinha muitos amigos que se envolviam com coisas erradas, mas Deus sempre me guardou, sempre me guardou. Então, hoje, por exemplo, eu posso ter muita autoridade para falar a respeito de questões em que, obviamente, eu tive que ser cuidado pelo Senhor. Então, Deus guardou com que eu jamais me envolvesse com prostituição, por exemplo. Me guardo até hoje. Deus me guardou de usar drogas, nunca usei drogas, apesar que os meus amigos usavam. Alguns amigos que se envolveram com crime, eu não me envolvi com crime, mas estava sempre ali no meio. E aí foi quando, nesta festa, eu ouvi uma voz me convidando para conhecê-lo. E não conhecia nem o que era evangélico, o que era católico, o que era um padre, o que era um pastor. Só queria ir numa igreja. Só queria encontrar esse Deus que falou comigo. E aí, 7 dias depois, recebi um convite e fui nessa igreja. Onde, do início ao fim do culto, eu comecei a chorar sem entender. E quando o pastor fez o apelo, eu já estava lá na frente, lá estava Jesus chorando. E tive uma batalha na minha casa, meus pais sabem muito bem disso. Nós tivemos uma batalha inicialmente. Exatamente pelo fato de que eu era alguém que estava citando Jesus e meus pais não. Então, inicialmente eu entendo que até havia uma preocupação sincera da minha mãe. Onde, quando eu chego em casa nesse dia, ela pergunta para mim, parece que você quer ser crente? E eu respondo dizendo que eu já era, mas não era nem tanto por uma implicação inicialmente, mas sim por uma questão onde eu entendi que não era brincadeira. Não, você quer ser crente, tem que ser sério. Não quero que você vá por brincadeira. Tive algumas batalhas travadas ali, mas, obviamente, isso faz parte do contexto daquilo que Deus tem para nós, né? Do propósito que Deus nos chama para realizarmos aqui na Terra. É novo, hein? 14 anos. 14 anos de idade. Eu também, na verdade, eu tive contato com o evangelho desde criança mesmo, assim, né? Porque minha avó me levava na igreja. Só que eu me lembro que realmente eu me batizei, eu tinha 13 anos. Eu me batizei. Na época, no contexto, eu fui criado na Universal, né? Não sei, você é assembleano de berço, né? Assembleano de berço. Assembleano. Então, na época, eu fui criado na Universal. E aí teve uma época da nossa vida que, por conta do lugar onde a gente morava, não tinha como ir na Igreja Universal. A Assembleia era do lado de casa, cara. Então, eu e minha avó, nós fomos da Assembleia por um ano. Ali no Jardim Europa. Aqui em Sinop. Aqui em Sinop, no Jardim Europa, nós ficamos por um ano na Assembleia. Foi muito bom, cara. Então, assim, são 3 igrejas que marcam o meu coração. Que é a Universal, a Assembleia e a Batista em si, né? Depois eu fui pra Batista e... Então, marcou meu coração. A Assembleia, na verdade, eu conheço a Assembleia um ano depois que eu aceitei Jesus, né? Eu aceitei Jesus de fato na Igreja Batista Nacional. É uma igreja que eu tenho um carinho muito grande mesmo pelo ministério, pela história, especialmente ali no contexto de onde eles nascem, né? Da Igreja Batista do Sul, dos Estados Unidos. Enfim. E a Assembleia, ela vem exatamente após eu receber muitas responsabilidades na primeira igreja, né? Inicialmente, eu nem tinha oportunidade de falar isso para o pastor, porque eu me senti um pouco constrangido quanto a isso. Eu era muito novo. Para eu me batizar, eu fiz um curso de 6 meses, mais ou menos. Estava fazendo a escola de líderes. E eu senti que era muita responsabilidade para alguém muito jovem. Isso. Eu comecei a abrir mão de algumas coisas, até que eu fico sem ir a um culto por 2 meses. E quando eu retorno ao culto, já foi diretamente na Assembleia. Então, na Assembleia, ali no Maranhão, né, meu estado de origem, foi onde eu tive esse abraço maior, mas infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, quem foi chamado, independente da idade, as responsabilidades vão chegando e muito rápido. Obviamente, não estou querendo dizer aqui que nós não tenhamos que ter capacitação, que estejamos preparados para aquilo que a gente vai fazer, porque são vidas ali, né? Me preocupo muito quanto a isso. Mas quando Deus chama, Ele já te constrange desde muito cedo. Constrangimento no bom sentido. Durante toda a sua jornada dentro da igreja, né? Você sempre serviu nessa parte da mídia? Sempre foi na comunicação? Como Não, que é? eu acho muito importante tocar nesse assunto, porque alguns amigos meus até sabem disso. Eu acho que qualquer pessoa que tem um ministério da pregação, do ensino, que também se envolva com uma área como essa, que é uma área de extrema dependência nas igrejas, isso no Brasil todo, eles também vão se encontrar numa situação da qual eu me encontrei, que é o da indecisão daquilo que você vai fazer. Então, meu ministério inicialmente, ele é da parte do ensino, da pregação,
Isso é um negócio que já tá no seu coração, né? No meu coração, naquilo que Deus falou para mim. Então eu tenho uma certeza clara quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhuma que foi para isso que Deus me chamou. Mas eu também fui músico, né? Eu tocava contrabaixo tocamos numa banda, né? Assim que nós chamávamos lá no Nordeste. E a parte da comunicação, de fato, para serviço de igreja, ela vem aqui no Mato Grosso, ali em Lucas do Rio Verde, onde eu começo a servir de fato. E isso, em dado momento, eles vão se encontrar na caminhada. E aí você se pergunta, o que eu vou fazer? Qual que é o correto aqui? Qual que é o que Deus quer que eu faça? E, obviamente, um vai sobressair o outro. Então, ou você se dedica a parte do ensino da pregação, para que você seja conhecido dessa forma e ter essa credibilidade nas igrejas, ou você se dedica na parte da comunicação e você se torna o menino da mídia, né? O menino das fotos, o menino dos vídeos. E eu tive essa preocupação em dado momento quando algumas pessoas me falaram o seguinte, né? Tentaram me abrir os olhos, dizer o seguinte: antigamente você era conhecido como o menino que chegava no culto e alguém falava, olha lá, o pregador chegou. Hoje você é aquele que chega no culto e alguém fala, lá, o menino das fotos chegou. O que vai fazer nossas fotos e vídeos chegou. E isso, obviamente, entrou no meu coração com uma forma perturbadora. Mas, obviamente, nem tudo é por acaso. Então, se eu não tivesse me envolvido com a comunicação dessa forma, com as mídias, obviamente, hoje eu não teria essa facilidade de redes sociais, de trabalhar, por exemplo, hoje, que é o que eu dependo. Então, hoje você é seu ganha-pão, né? Meu ganha-pão. Então, assim, eu entendo que, por mais que possa haver essa preocupação, no fim das contas, tudo faz parte do propósito que Deus nos chamou para fazer. Se você é um pregador, se você é alguém que ensina, está aplicado a essa parte, mas apareceu essa outra oportunidade, faça. Nem tudo é para sempre. E aquilo com certeza vai te ajudar e às vezes a gente começa. É que na verdade, assim, se você for olhar a questão da pregação, ninguém vai começar na igreja já no altar, né? Você começa a servir em outras coisas. O que a gente não pode é ficar parado. Falar assim, não, eu só vou fazer se eu for, né, direto pro altar. E não é bem assim, né? Nós temos que. Tem pessoas que acham que é assim, né? Muitas pessoas que acham que é assim. Então não faço. Se não for para empregar, não faço. Mas tem várias outras coisas para fazer também. Nossa, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso ao longo da caminhada, né? Que se prepararam só para o altar e esqueceram que pregação é uma vida, né? Billy Graham falou uma certa vez que nós seremos os sermões que as pessoas vão ler. O único sermão que algumas pessoas irão ler. O único, né? Que não terão tantas oportunidades de estarem frequentes a um culto, de ouvir uma mensagem sua, mas vendo a sua vida, vão fazer como aquela mulher olhando para Eliseu quando ele passava e dizia, este verdadeiramente é um homem de Deus. Então a nossa vida, ela é a nossa primeira mensagem, o nosso testemunho, a nossa forma de tratar as pessoas e desenvolver isso, né? Entendi. E aprofundando o nosso assunto aqui, né, que o nosso tema você viu que nós falamos de outras coisas aí, o cristão e a política. Vou entrar no tema agora, depois que a gente pôde conhecer um pouco dessa história. Igor, o cristão e a política. Você acha que o cristão ele deve se envolver com política? Ou é um campo que tem que ser separado aí? A gente vê tanta discussão, ainda mais na época da eleição, virou uma converseira, que alguns pastores levantaram a bandeira apoiando alguns políticos, outros não. E aí você via que, na verdade, assim, esse tema, quando entrava muito na igreja, parece que causava divisão. Irmãos brigando, gente saindo da igreja, pessoal brigando na família. Então, qual que é a sua visão nesse sentido aí? Até que ponto, né, o cristão ele pode se envolver com a política? Eu começo falando desse assunto com uma frase de Spurgeon, um grande pregador batista, renomadíssimo, né, dentro da história da igreja, quando ele diz que só os tolos acreditam que religião e política não se discutem. Por isso temos muitos ladrões no poder e falsos profetas no altar. Então, política e religião sempre estiveram juntos. Sempre estiveram juntos. O grande problema é que nós fazemos uma confusão com relação ao sentido das palavras e a aplicação delas no dia a dia. Quando as pessoas falam sobre política, basicamente todo mundo já remete a partidarismo, né? As políticas de partido, a Bolsonaro, a Lula, a Nicolas, a isso ou aquilo. E, na verdade, esquecem que política, dentro da sua etimologia, dentro do seu termo técnico, né? O seu conceito, política nada mais é do que influenciar. Política é isso. Então, por isso que a igreja ela deve, sim, fazer política. O que ela não pode fazer é politicagem, obviamente. Então, falando de cristianismo e política, o cristão e a política,
a gente teria que rasgar algumas páginas das escrituras se a gente não fosse falar sobre isso. E quando Spurgeon ele declara dessa forma, é exatamente uma expressão do como as pessoas foram entendendo o que era uma política. E o problema de tudo, na verdade, é que esse não se envolver com política, naturalmente, ele é de uma forma muito conveniente. É uma coisa que eu tenho observado nesse tempo todo em que eu sirvo a Deus e também estou muito próximo da área da política, onde muitos falam, nós não podemos envolver com política, mas obviamente você faz política todos os dias. E quando é para o meu benefício próprio, eu vou fazer. Então, preciso de um benefício que um político pode dar para a igreja, então a gente vai fazer. Vamos atrás. Vamos atrás. Mas quando é para fazer um posicionamento de uma área em que tecnicamente não vai trazer um benefício físico ali para mim, para minha família ou para a igreja, então eu não vou me envolver. Não vou falar sobre feminismo, não vou falar sobre alguns temas da sociedade, porque entendo que não é necessário, que cristão não deve se envolver com política. E aí, obviamente, aqueles que estão se posicionando vão ocupando esses espaços, né? Obviamente, quando um cristão... Bons não, né? Quando os bons... essa frase do Spurgeon, né? Que falei no início. Então, quando alguém deixa de ocupar um espaço, alguém vai ocupar nesse lugar. E quando não é o cristão, obviamente, vai ser o ímpio. Até mesmo para falar, né, Igor? Por exemplo, se um cristão não abre a boca para proclamar a vida que há nele, pode ter certeza que o ímpio vai abrir a boca e vai proclamar as trevas. Sim. Então, igual você disse, o discurso ele mata também, entendeu? Sim. Existe o poder de gerar vida e gerar morte nas palavras. Isso está na Bíblia também, né? Sim. Que através das palavras pode gerar vida e pode gerar morte. Com toda certeza. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, foi muito bacana. Você quer dizer que quando um cristão não se posiciona politicamente também, ou seja, outros irão se posicionar. Sim. E que o cristão não pode se posicionar só por interesse também. Basicamente é isso? Basicamente isso. E uma coisa que ainda é mais importante a gente falar aqui é que o não se posicionar também é posicionamento. Eu trabalho com isso hoje, então quando você deixa de falar sobre um assunto, você está declarando ali o seu posicionamento. Essa é a visão, no meio que você vive, assim, da questão da política, quando alguém se cala, de alguma forma ele já está dando uma resposta. Já está dando a sua própria resposta. Então, se você deixa de falar, você está falando por meio das suas ações. E isso a gente pode observar de uma forma muito clara o que aconteceu com Jesus. Eu falei no início que política é influenciar. Certo. Então, quando eu deixo de fazer política, a política da influência, obviamente, eu estou deixando de influenciar. Quando a igreja deixa de fazer política, ela está deixando de influenciar. Certo. Então, a gente está aqui perdendo vários temas da sociedade que são importantes, que nós deveríamos apresentarmos como as pessoas que de fato têm propostas, as pessoas que têm os melhores pensamentos sobre aquilo, os melhores cidadãos, mas infelizmente, por deixar de se posicionar, a gente perde muito espaço a isso e deixa com que outras pessoas más possam pensar por nós mesmos. Quando eu falo que Jesus passou por isso, é porque quando nós olhamos ali em João 18 e 19, né, os 2 capítulos ali, por exemplo, a gente percebe que Jesus foi apresentado a Pilatos quando ele está preso. Pilatos era o governador daquela época. Sim. Era quem tinha o poder de dizer como iria se suceder as coisas, como iriam acontecer e qual seria o futuro de Jesus. Quando Jesus declara para ele que o seu reino não era terreno, mas era um reino dos céus, um reino celestial, Pilatos então pergunta, então você é um rei? Então tu está dizendo que tu és um rei. E Jesus responde, você está dizendo isso, não sou eu. Então, Pilatos, quando escuta de Jesus, que Jesus proclamava a verdade, que ele falava em verdade, ele se enche de dúvidas e pergunta para Jesus, então o que é a verdade? O que é a verdade? E Jesus, então, ali, calado, deixa com que Pilatos se posicione, fale aquilo que ele poderia entender do assunto. Pilatos olha para Jesus e enxerga que nele não havia crime nenhum. E o que ele faz? Lava as mãos. Lava as mãos. Não vou me posicionar. Não quero falar nada sobre isso. Não vou entrar nessa política aqui. Ele era um político. Mas eu não quero me envolver com isso aqui. Ou seja, ele viu que Jesus era inocente, só que ele mesmo assim lavou as mãos, não quis entrar nesse assunto. E joga a responsabilidade para o povo. Olha, na Páscoa aqui sempre é costume que nós liberemos um prisioneiro. Então vamos fazer essa troca. Jesus. Ou seja, ele tinha o poder de liberar Jesus. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Então, por isso Jesus está sendo apresentado a ele, né?
E o que ele faz? Lava as mãos, não se posiciona e transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade para o povo obviamente escolhe Barrabás e crucifica Jesus. Óbvio, né? A gente sabe que já era um plano divino, né? Mas não tem como a gente não tirar um exemplo aí do não posicionamento. Ou seja, o não se posicionar é se posicionar. É se posicionar e também gera até morte, né? E gera morte. Ou seja, o cristão, quando ele não se posiciona, até mesmo na política, ele pode estar gerando morte. Sim. Porque vai colocar, né? Vai liberar inocentes, vai colocar corruptos no lugar de pessoas que de fato iriam fazer a diferença. Sim, no Brasil a gente tem passado pelo que tem passado exatamente por falta desse nosso envolvimento. Eu fico vendo, Igor, as pessoas reclamando, chorando do governo, chorando disso, mas a nação, isso é bíblico, cara. Não sei se tem provérbios, a nação tem o representante que merece, que escolhe. Sim. Né? É a consequência do representante que escolhe. Sim. É como a gente falar que, ou seja, nós escolhemos os políticos. Isso é verdade. Eu vim de um estado, Paulo, que eu acho que isso é muito importante a gente falar. Eu vim de um estado onde ele se assemelha muito com a Romênia. A Romênia foi um país onde, quando as ideologias chegam, o comunismo chega, a primeira coisa que eles pensam em captar primeiro, em cooptar também, em trazer para perto e dizer assim, aqui a gente vai assumir, é a igreja, é a religião. É onde tinha um poder de influência, um controle de base. A política, ela não é feita simplesmente na cadeira presidencial. Não é feita simplesmente na cadeira do gestor, do governador, do gestor municipal. Não é só ali naquele momento. A política é feita na base. Feita na base. Vereadores, deputados. Conselhos tutelares, direção de universidades. Tudo, né, se você ver, né? Tudo. Então, quando a ideologia chega na Romênia, eles fazem isso. Vão para a igreja, eles dizem, vamos dominar primeiro essa parte. E é o que eles fazem. E o meu estado é muito semelhante a isso. Quando você vai lá, você percebe que a maior parte são cristãos de esquerda. Cristãos comunistas. E aqui a gente já pode entrar nesse tema também, porque sempre que se fala de política, a gente sempre se limita a esses espectros, né, políticos, ou esquerda ou direita. A pergunta geralmente que é muito comum hoje é, e aí, cristão, é de direita ou de esquerda? Jesus era de direita ou de esquerda? Jesus era de Cristo, Jesus era Cristo. Né? Não tinha nada. Né? E o cristão também deve ser assim. Ele deve ser cristão. Nós não podemos limitar simplesmente as ideologias não podemos ficar presos às ideologias. Não podemos, nem de direita nem de esquerda. Então, qual que é a análise que nós devemos fazer? A análise que nós devemos fazer deve ser de pauta a pauta. Porque só o conservadorismo, ele não define o cristão. E não pode nunca definir. Obviamente que a gente já sabe que a esquerda não vai definir nunca. O conservadorismo, ele se assemelha mais àquilo que nós estamos ligados, porque ele pega emprestado os princípios do cristianismo, da reforma protestante. Por isso que é impossível que haja cristão de esquerda, cristão comunista, porque não existe essa participariedade, essa participação, essa unidade de princípios nesse espectro. Agora, no conservadorismo, você já encontra coisas que são mais semelhantes àquilo que nós acreditamos. Todavia, não é aquilo que define na sua totalidade o cristão. Então, deveríamos fazer uma análise ali que fosse de pauta. Então, tem pautas que acontecem dentro da direita, por exemplo, que não são tão próximas. Só que daí tem um detalhe, Igor. Nem tudo que um representante, ele vai ter todas as pautas que... Então, aí, nesse caso, a gente vai ter que meio que escolher ali aquilo que está mais próximo das pautas que a gente acredita. Exatamente. E definir elas de forma muito singular, né? Uma a uma. Né? Então, é preciso que a gente tenha essa visão. Agora, falando desse tema de cristão em política, deve se envolver ou não deve se envolver? Deve. Isso é resolvido, é pacificado. Aí entra o até que ponto. E quem? Quem? O cristão deve estar envolvido sempre. Agora, dentro da comunidade cristã, entre todos, nem todos foram chamados para a política. Então, é preciso que haja uma vocação. Você quer entrar na política, tem vocação para isso? Você se envolve com as questões sociais, você fala, você se posiciona. Então, é preciso que você tenha uma vocação para isso. Da mesma forma
que nem todos foram chamados para serem pastores, nem todos foram chamados para a política. Não adianta eu simplesmente ter um sentimento de quero fazer alguma coisa, quero ir para manifestações, quero colocar uma camisa verde, amarela, vermelha, enfim, que seja. Quero ser da política porque dá dinheiro. Quero ser da política porque dá fama. Não. Você foi vocacionado para isso? Do contrário, se não existe a preocupação de ser um vocacionado para isso, você já começou errado. Então, quando você começa errado, tende, obviamente, a dar errado, a terminar errado. Segundo ponto que eu acredito muito que é importante para que um cristão esteja na política é a preparação. Se você não for preparado para isso, você vai se corromper. Da mesma forma que você pode se corromper em qualquer lugar, seja na igreja, seja na política, seja no seu ambiente de trabalho, que é uma coisa totalmente diferente da política. Mas se você não for preparado para isso, você vai se corromper lá na frente. Porque é um ambiente onde te facilita muitas coisas. É o lugar que mais abre portas no Brasil, ou em qualquer lugar, é a política. Então você vai ver rios de dinheiros passando na sua frente e isso chama a atenção de muita gente. Então se você não for preparado, obviamente, isso vai te enfraquecer lá na frente e você vai perder os seus princípios. E aí, na realidade, não vai se ter mais nenhum princípio. Mas no seu ponto de vista, Igor, dentro das igrejas, né? Eu já entendi que a gente vai de pauta a pauta. Mas dentro das igrejas, você acha que é conveniente um pastor levantar uma bandeira? PT, ou Bolsonaro, ou direita, ou esquerda? Ou você acha que não é o papel, não seria interessante para o líder se expor tanto assim? Eu penso que não deveria haver o partidarismo. O partidarismo, levar o político lá na igreja, colocá-lo no altar, apresentá-lo de forma conveniente. Porque se for para obviamente, isso até envolve crimes eleitorais. E se você leva um, tem que levar todos. Certo. E dar o espaço para todos. Então, eu acredito que, falando de princípios, de propósito, dentro dessa questão, dessa preocupação, não deveria levar. Não deveria apresentar dessa forma. Uma prudência. A igreja ela deve aprender sobre os princípios baseado naquilo que o seu líder fala. Então, se o líder ensina os princípios corretos, a igreja sabe quem votar e como votar. Como eu te falei, no meu estado, tem pessoas que se posicionam como cristãs comunistas. Cristãs comunistas. Isso reflete o quê? Reflete que seus líderes têm ensinado isso, têm passado isso, têm se posicionado ao lado de políticos que assim se determinam, né? Que se declaram. Então, entendo que é importante que o líder se posicione. É importante que o líder ele deixe claro quais são as visões que o evangelho nos permite nos aproximar. Todavia, não acho que seja interessante que você leve o político ali e se apresente com a camisa, com o número do partido, com o número do político, a foto do político, enfim. Ou seja, nós não podemos confundir o posicionamento, né, do cristão se posicionar, do cristão ficar, né, observar as pautas bíblicas, né, as pautas que têm os princípios bíblicos, mas partidarismo aí já é muito delicado, né? Você entrar numa, né? Muito delicado. E existe alguns líderes, infelizmente, alguns deles que acabam confundindo a função pastoral, a função de conduzir o povo de Deus, como o farol dessas pessoas, de determinar o que as pessoas vão fazer. E dizer que você deve seguir esse candidato em específico. Não. Não existe só um representante. Existem vários ali. Então, por isso que eu digo, é preciso que o líder ele explique, ele ensine a sua igreja sobre os princípios e sobre como se deve votar, e aí sim o seu povo vai saber votar. Mas nunca direcionando a uma só pessoa, porque daí, obviamente, você o torna como um eleitor de cabresto. Uma coisa que a gente venceu há muito tempo, achamos que vencemos, né? E, infelizmente, esses líderes acabam até se posicionando dizendo, se nós não tivermos os nossos, outros terão. Nossos quem? Nossos para quem? Em benefício de quem? Em benefício da minha família, enquanto líder? Em benefício da minha pequena comunidade? Porque daí se eu quero ter um político simplesmente para trazer benefícios para a minha igreja, para contratar alguém da minha família, infelizmente isso acaba acontecendo em várias regiões do país, então, obviamente, essa visão ela é corrompida. Essa visão não tem proximidade nenhuma com vocação. Não tem proximidade nenhuma com princípios. A gente viu na última eleição tantas pessoas que desfizeram amizades, pessoas que saíram da igreja, pessoas que
nem se falam mais por conta dessa última eleição que foi muito acalorada, né, para presidencial que eu falo. E eu acredito que nós temos que se posicionar, sim, mesmo cristãos, né? Mas eu acredito que nós não podemos deixar o fanatismo entrar no coração, né? Tipo assim, se tornarmos fanáticos a uma pessoa. Até mesmo porque isso é um tipo de idolatria. Eu penso que dentro da própria política a gente pode praticar idolatria se a gente não cuidar o coração. Não, O que sem você acha? dúvidas, sem dúvidas, né? A gente viu isso no Brasil, eu acho que de 2017 para cá, onde a gente tem visto essa ascensão da direita brasileira, né? Já Ou mal, eles pegam um candidato e eles voltam a levantar um altar. eu falo direita brasileira, mas assim como se é denominada, né? Como Uhum, quem está ali se autodenomina, né? uhum, E, obviamente, a gente está muito próximo a isso, né? Hoje eu trabalho com políticos, então a gente está muito próximo a isso. Tenho as minhas escolhas de quem eu acompanho como referências políticas uhum, e, obviamente, todos eles se assemelham aos princípios que nós carregamos, né? Então, eu sempre digo que nem todo mundo foi chamado para ser um Nicolas, nem todo mundo foi chamado uhum, para ser um Pavanato, uhum, numa questão de posicionamento político, de ser um político. uhum, Mas todos nós fomos chamados para sermos discípulos. Então, se nós somos bons discípulos, se nós somos pessoas que de fato queremos ser mais parecidos com Cristo, obviamente a gente vai saber se posicionar nos contextos políticos, sociais, religiosos, enfim, tudo mais. E essa parte do fanatismo, ela não tem espaço. Eu fui alguém que estive muito próximo ali também. Participei de manifestações como qualquer uhum. cidadão comum. Mas, O que você observou? obviamente, a gente enxerga que há uma crescente de uma, como você citou aqui, que realmente é uma idolatria que ela é muito, Disfarçada. muito grande. E é Uhum. disfarçada de um sentimento de justiça. De justiça. Mas, na verdade, é travestida de um problema muito maior. Muito Uhum. maior. Então, quando eu tomo um político para ser a minha referência de vida, e aí esqueço-me daquilo que está escrito nas escrituras. Então isso vai me trazer um problema muito sério. Eu E se... conheço, Pode falar. conheço muitas pessoas, especialmente jovens, que estão se envolvendo com política. Eu Uhum. gosto muito da ideia de jovens se envolverem com a Uhum. política, de conhecerem, de ter interesse, com esse sentimento de mudança, de melhoria para a sua cidade, para a sua escola, para o seu estado, para o país no geral. Mas como eu falei, né, se nós somos cristãos e queremos ocupar esses espaços, nós temos que ter vocação para isso. Nós temos que ser preparados para isso, intelectualmente e até mesmo filosoficamente, sobre entender a Uhum. sua Entender. posição Uhum. de vida, de contextos. E a gente não pode esquecer que hoje a política ela é uma ferramenta que ela adentra outros poderes, outras áreas. Por isso que eu falo muito da vocação, é uma área de muito risco, infelizmente. É uma área de muito risco. Então, se você vai ali e você vê coisas que acontecem ali, se Uhum. você não tiver Cristo no seu coração, ou você se corrompe, Uhum. ou você se decepciona e frustra muito com aquilo e vira mais um decepcionado que não consegue se estabelecer em lugar nenhum por causa da forma como acontecem ali nos bastidores. Então, Entendi. política ela é muito mais do que simplesmente uma campanha que passa na TV para as pessoas. Para muita gente, a campanha acontece naqueles 45 dias ali. Mas para quem está trabalhando, ela acontece um ano e meio antes, ou até 4 anos antes, né? Então, a política ela é muito mais. Muito mais. E se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vê que em dados momentos da história da palavra de Deus, foram pessoas de influência que contribuíram para que tudo se cumprisse, né? Sim. Se você for olhar quando Jesus foi crucificado e o corpo de Jesus estava na cruz ainda, teve um homem de muita influência chamado José de Arimateia, que por conta da influência dele ele conseguiu liberar o corpo de Cristo, dar um enterro digno para ele. Ou seja, então nós temos que entender que durante a humanidade, durante os anos, né, que se passam, Deus sempre tem levantado pessoas de influência para poder ser resposta, né, para poder cumprir, né, propósitos, para poder abrir portas.
Então, uma coisa muito interessante que a gente observa, né? Sim, sim. Eu gosto muito desse exemplo de José de Arimateia, né? E ele junto com Nicodemos ali, um dos discípulos de Jesus também, que não é tanto citado assim, que é quem embalsama o corpo de Jesus ali para ser colocado no sepulcro, né? Perfuma e tudo mais. Realmente eram pessoas que estavam ali com grandes posições dentro da sociedade. Outro exemplo claríssimo que nós temos nas escrituras é José. José, que se cara, torna governador do Egito. Forte. E ele não só cuida ali do Egito, da sociedade, como é alguém também que cuida da família. Então, estar bem posicionado ou termos pessoas nas altas posições que têm um coração voltado a Cristo, isso com toda certeza vai trazer alegria para o povo, né? Há um salmo que fala sobre isso, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quando nós temos pessoas dentro dessas capacidades, dessas posições altas da sociedade, que estão trabalhando com um coração que, em primeiro de tudo, está voltado para Cristo, obviamente, essas pessoas saberão governar muito bem. Todavia, a gente vai ter sempre esses exemplos ruins. A Bíblia também nos mostra esses, né? Acabe, por exemplo, foi um péssimo rei. Acabe com Jezabel. Entre todos os piores reis que tiveram, a qual nenhum ofereceu um sacrifício a Deus em nenhum dia sequer, Acabe era o pior deles. Era um rei ruim. Saul foi um rei ruim também, rejeitado pelo Senhor. Davi, todavia, foi um rei que se aproximava do Senhor. Um rei arrependido, um rei que, apesar que errou, tinha um coração segundo o coração de Deus. Então a gente vai ter essa balança dos maus e dos bons. A grande diferença é quem que vai estar posicionado ali na hora, quem que vai assumir essa responsabilidade ali na hora. Então, se nós não influenciamos, nós perdemos o propósito de igreja. Eu falei no início que política é influenciar. Se você não influencia, se você não faz política, você está perdendo espaço e você está deixando de ser igreja. Porque tudo que eu faço no meu dia a dia é política. Se eu estou falando, eu estou fazendo política. Se eu estou convencendo, eu estou fazendo política. Mas como eu falei, as pessoas acabam confundindo muito a política, na sua etimologia de influenciar, filosoficamente falando também, com a política partidarista, com a política que só nos faz remeter-se a alguns políticos para nos trazer benefícios, né? Então, quando eu falo de política, algumas pessoas até falam, não, nem fala disso para mim, porque já remete a 3 políticos no mínimo. Hein? Lembram de 3 ali e acabou. Mas é possível e necessário que a igreja, o cristão, ele se envolva e faça a boa política, né? Porque se bons estiverem ali, os princípios também serão bons. A governabilidade vai ser boa. Então, se nós não posicionarmos, o que a gente falou desde o começo, se nós não nos posicionarmos, alguém vai se posicionar. Se eu não falar, alguém vai falar por mim. Se eu não me apresentar como alguém que é apto para aquilo, alguém sempre vai fazer isso. Então, alguém sempre vai dizer aquilo que eu não quero. Alguém sempre vai responder de uma forma que eu não gostaria. E, infelizmente, o retrato do Brasil é muito disso. Quando a igreja se afasta... Você crê, Igor, que existem principados e potestades que atuam no meio político? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que como qualquer área, mas a política, com toda certeza, isso atua de uma forma muito grande, porque é ali onde se decide muita coisa. Ou decide basicamente tudo. O destino de uma nação, né? De uma nação, de vidas, de tudo, né? Então, quando o político desvia recursos da saúde, indiretamente, ele está matando aquela pessoa que precisava de uma vaga na UTI, ou de uma criança que precisava de um medicamento. Então, eu conversava isso com um senador recentemente, né? Quando alguém desvia um recurso, isso vai voltar de alguma forma. Então, quando o mal faz isso, quando o político mal faz isso, é porque o bom não se posicionou quanto aquilo. Então, é preciso que nós tenhamos, no Brasil inteiro, esse entendimento mais claro da política e do nosso lugar na política. Porque quando eu não me posicionar, alguém vai se posicionar. Alguém vai se posicionar. E esse alguém, geralmente, são pessoas que entram ali para fazer esses desvios e, consequentemente, matar pessoas. E eu não posso confundir a política como um escape para a igreja.
de pensar que eu preciso ter um deputado, ter um prefeito, ter um vereador, um senador, para que esse consiga para nós projetos. Não, não é isso. Aí eu preciso alimentar a minha associação. Qual político nós vamos eleger? Esse é um pensamento que já começa errado. Duro que tem muitos políticos que quando eles querem entrar na vida política, eles colam em uma igreja, cara, para tentar o poder da influência ali. Essa cooptação é bem comum dentro desse... É comum, né? Eu acho que é o que falta, às vezes, é discernimento mesmo da igreja, dos líderes, né? Pra não deixar virar esse braço de interesse. Sim. Né? Eu tô falando porque a gente já viu isso acontecer muito. É uma realidade. Uma realidade. Uma realidade mundial até. É mundial. Porque eles sabem que, como eu falei desde o início, né? A política ela é de base. Né? Nunca começa lá na cadeira presidencial. Vou colocar meu nome à disposição, alguém vai votar em mim. Não, não é isso, né? Não, é do dia a dia ali. E quanto mais parecido com a base eu for, mais identificação eu vou receber. Caraca. O Nordeste, basicamente, se identifica como uma pessoa só porque é de lá e parece ser muito comum entre eles. Então, se eu tenho um pouco estudo... Né? Eu sou do Nordeste, eu falo isso com muita propriedade. Né? Então, a identificação que o Nordeste tem com a esquerda é por causa dos assuntos que geralmente são sempre muito mais apresentados a ele, que é o assistencialismo. Conforme a necessidade deles, né? Exatamente. Então, da mesma forma, se eu for um político, ou eu quero ser um político, o que eu posso fazer na sua igreja para que eu possa ser mais parecido com você? É R$20 de oferta que eu posso dar lá? Quais cultos são melhores para eu participar? Para que eu possa ser mais identificado com você? Para que você olhe para mim e fale, é um dos nossos. Tá? Geralmente a política funciona assim, né? Com um dos nossos. Por isso que... Um dos nossos, vamos botar um dos nossos. O Nordeste inteiro, ele vai em peso em um candidato específico por causa da identificação, por dizer que é um que se parece mais com eles. Então, se eu disser para você que eu também precisei de Bolsa Família, também precisei comer comidas que são típicas ali por necessidade e não porque são saborosas, então você vai se entender como alguém que é parecido comigo. Então, se você é igual a mim, eu vou te colocar lá. Eu vou confiar em você, vou votar em você. Você pode acabar com a minha vida, né? Não trazer nenhum benefício nenhum, mas você é um dos meus. Eu observo também, Igor, que as pessoas não se atentam também à política. Não. Eu vi várias pessoas que debatem, brigam alguns temas, mas eles não acompanham política, eles não leem jornal, nada. Literalmente faz sentido o que você está falando aí. Eu já ouvi de boca de pessoas falando bem assim, mas por que você vai votar na esquerda, no PT? A pessoa falou para mim assim, é porque eles apoiam os mais pobres. Né, eu tenho meus irmãos, nós não comia nem carne, os pobrezinhos e tal, então eu sou, tipo assim, é como se criasse uma identidade nisso, cara, porque ele veio de uma origem muito simples, muito difícil, e aí ele associa isso à imagem do candidato, cara. E é engraçado, né, porque assim, você toca num assunto muito importante, que é a falta de conhecimento. O que entra na parte do preparo, né, porque todo mundo diz assim, que ele viveu a vida inteira, né, esse candidato, a vida inteira, que é o nosso presidente, como alguém que não teve nada, o que é uma grande mentira. Né? Então, quando ele se tornaria um sindicalista, ele já começa a receber muitas coisas, já tinha casa, tinha carro, já tinha muitas coisas. E as pessoas acreditam que ele viveu a vida inteira como um miserável. Né? Então, vou votar nele porque se parece muito com a realidade que eu vivo. E as pessoas não querem pensar numa realidade melhor. São não sei quantos anos aí. Eu tenho 23 anos de idade. Então, mais o tempo que eu vivo foram com governos de esquerda, vivendo no Nordeste. E foi provado, Igor, que os números no governo de direita, mas as pessoas ignoram os números. Sim. Né? As pessoas ignoram os números. Porque o que importa é o quê? Os programas sociais. As pessoas têm a mente muito curta, né? Muito curta. Esquecem muito rápido dos grandes escândalos que o Brasil já teve. Então as pessoas esquecem da Lava Jato. O senhor é um homem do direito, entende muito bem. Qualquer pessoa no primeiro semestre do direito, a gente percebe quais foram os motivos que fizeram com que a Lava Jato fosse desfeita. Né? E até hoje pessoas que foram condenadas sempre têm os seus processos anulados. Sim. Então a gente entende muito bem que tudo isso é política. Esse benefícios entre todos eles ali do grande poder que acabam fazendo isso. Mas, infelizmente, as pessoas não buscam esse entendimento que é tão raso, é tão simples de você consegui-lo, mas as pessoas acabam entendendo que se ele hoje é presidente é porque ele foi inocentado. E, na verdade, ele foi descondenado, né? A gente entende assim dessa forma porque... Mas como que explica isso para a pessoa leiga, né? Exatamente. Pior para aquele que não quer
receber o conhecimento. Chegando na parte final, um ponto que eu achei interessante você contar para nós, como que você começou a se envolver com política? Como que isso chegou na sua vida? Deus tinha te mostrado? Você recebeu um direcionamento divino? Como que... Resume para nós aí como que você chegou hoje a esse acesso, né, que você tem, a esse trabalho, a esse propósito. De forma bem resumida, né? Eu acho que se eu não tivesse me envolvido com a comunicação da igreja, eu não teria me envolvido com política. Ou não sei, né? Mas eu penso assim dessa forma. A política eu tenho acesso a ela por interesse mesmo. Sempre gostei de política. Mas a política que eu gostei sempre foi a dos livros. Aquela política quando você está lendo e você percebe como as coisas funcionam. Check and balances, por exemplo, né? Medida de pesos e contrapesos ali no direito. Quando você percebe que um poder é para regular o outro. Sim. Essas coisas fascinam muito a gente. Então sempre gostei muito da política por aí. Ela aparece na minha vida a partir do momento onde eu estou saindo da Volkswagen, quando eu gerenciava o marketing na concessão estadual, eu ficava sediado em Rondonópolis, e eu decidi sair da Volkswagen, e ao mesmo momento eu recebo um convite de um deputado estadual que ia ser candidato a prefeito dessa cidade. Ele me fez esse convite e eu achei interessante. Eu falei, bom, vou participar, vou tentar pela primeira vez. Juntando com o meu interesse de conhecer mais a política, até então eu conhecia a política teórica, naquele momento eu tinha a oportunidade de conhecer a política prática. Acabei não trabalhando com ele, fui para Cuiabá, trabalhar com o atual prefeito na época, deputado federal Abílio Bronini, e ali eu fui conhecer de fato a política de bastidores, né? O que é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Então, a minha relação de fato com a política começa aí, quando eu de fato estou ali trabalhando com alguém que é da política, mas sempre tive muito perto, sempre tive muito próximo de pessoas que eram da política, porque eu sempre gostei de estudar. Então, um dos meus hobbies é ler. Então, sempre gostei de estar envolvido com essas áreas que determinavam questões da sociedade. E isso começa muito cedo na minha vida. Para resumir aqui, quando eu tive um amigo ainda lá no Nordeste, que ele teve um problema no olho, uma sinusite aguda, onde provoca um certo inchaço e até a perca do olho, da visão e tudo mais. E era alguém que não tinha tantas condições. Eu não tinha, mas ele tinha menos do que eu. E uma das formas que eu tinha para poder ajudar, se não era financeira, se não era também só orando, era tentando de alguma forma mexer os palitos ali dentro das camadas da sociedade, com os políticos, pedindo para que a gente pudesse fazer alguma coisa por essa pessoa. Pedir dinheiro? Não, a gente pedia algumas coisas para fazer rifas. Então eu vou no sindicato, falo com o vereador, falo com o prefeito, falo com isso e entendo que dá para fazer coisas boas se tivermos bons corações e princípios ali naqueles lugares. Então, para ajudar esse jovem, me envolvi ali. E ali, então, entendi que a política é um espaço que nós podemos preencher. De Cuiabá eu retorno, quando eu termino a campanha, eu vou para a Volkswagen novamente, fico mais um ano e aí recebo o convite para poder retornar para esse trabalho mais de bastidores, um trabalho mais sucinto, um trabalho mais como um conselheiro a respeito de imagem, com alguns políticos que são importantes. Então, a minha relação da política, basicamente, ela se une aí. E sempre tive muito próximo de pessoas que são políticas, mas bons políticos. Tive o privilégio de conhecer o Nicolas Ferreira, conversamos. Tive o privilégio de ouvir por 3 oportunidades ele na sua palestra, o que é uma pregação, na verdade. Então, o Nicolas é alguém que foi chamado por Deus para isso, vocacionado e preparado, como é que eu disse. Pavanato é um grande amigo meu também, vereador ali em São Paulo, né, um dos mais votados, o mais votado de São Paulo, e temos uma relação muito boa. Ele, inclusive, me cutuca bastante para que eu entre para a política, de fato, para que eu me candidate a algum momento. Mas perfeito. Vamos ver o que Deus tem aí pra gente. Né? Mas é isso, basicamente. Igor, mas é isso. Infelizmente a gente tem que finalizar. Mas foi muito boa a conversa, deu pra gente conhecer um pouco da sua história, deu pra gente poder entender um pouco da sua mente aí. Já via de longe que você era um cara inteligente, tal, um cara bem envolvido aí com a questão da política, cristão, ou seja, um ponto de equilíbrio muito bacana. Então hoje deu pra gente conhecer um pouquinho da forma que você pensa, um pouquinho da sua história. E pra finalizar, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final pra quem vai assistir o nosso episódio ainda. Deixa uma mensagem final para quem de repente quer entrar na política, mas não tem coragem, para quem de repente se interessa, para quem de repente
quer se posicionar, mas ainda está em dúvida, libere algo do seu coração aí para aquela câmera ali, por favor. Uma mensagem para quem irá nos assistir. Então, perfeito. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade de conhecer também um pouco mais afinco, né? E estar aqui nessa oportunidade. Mas deixando uma palavra para quem pensa em se envolver um pouco mais com a política, se posicione. Coloque seu coração de forma aplicada naquilo que o Senhor te chamou para fazer, mas tendo sempre os pés no chão e entendendo que o seu chamado é para ser um discípulo de Cristo. Onde quer que você esteja ou vá, que você sempre reflita esse Cristo como um grande embaixador de Cristo. Vá para a política, se posicione, vocacionado, preparado, mas sempre entendendo que a sua morada não é aqui, que o seu governo também não é aqui. Há um céu te esperando e você é uma pessoa importante para poder fazer com que mais pessoas também cheguem lá. Deus abençoe sua vida. Isso aí, meu garoto. É isso aí, meu pessoal. Quero agradecer pela audiência, quero agradecer para vocês que vão nos assistir. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de curtir, compartilhar. E esteja conosco aqui nos episódios, né? Tem mais episódios para trás que nós já gravamos. E conheçam o nosso canal. E é isso aí. Até a próxima. Boa tarde a todos.